E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai fazer aquela ponte super importante entre a rotina puxada de estudos para o concurso e a realidade do dia a dia na rua. A ideia é mergulhar de cabeça nos princípios da Constituição e no coração dos nossos direitos civis. Vamos ver como toda essa teoria abstrata funciona na prática e na ética de quem veste a farda na carreira militar. Olha só, a farda já tá lá prontinha. O que separa a gente dela é só o cronograma de estudos, né? O professor Nilbert Lima resumiu isso perfeitamente naquela mensagem motivacional que diz: disciplina hoje, aprovação amanhã. Essa exigência de foco e horas de dedicação contínua é exatamente o mesmo estado de espírito e a mesma precisão que a carreira policial cobra depois. A preparação de agora já é o primeiro estágio do treinamento. Bom, nosso roteiro de hoje está bem direto. O motor da aprovação, os fundamentos da República, o poderoso artigo 5º, a aplicação na realidade policial, a ética militar e, para fechar com chave de ouro, uma dica e um quebra-cabeça. Parte 1. O motor da aprovação. Bora lá. Para dominar a lei, a mente tem que estar afiada. Olha que ponto interessante do material que embasa nosso estudo. Motivar é, na verdade, relacionar fatos ou aplicações concretas. Não é só papo de livro, não. Confiar na memória e manter o raciocínio treinado é ciência. Atitudes negativas literalmente prejudicam a clareza e a tomada de decisão, seja para achar a alternativa certa num simulado gigante ou para avaliar o cenário tenso de uma ocorrência nas ruas. A cabeça precisa estar blindada e confiante. Seção 2. Fundamentos da República. Essa é basicamente a planta baixa do Estado brasileiro. No artigo 1º, a gente tem os 5 grandes alicerces do Estado Democrático de Direito: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E por que é vital saber isso de cor? Porque essas são as fronteiras absolutas do país. Na rua, faltar com respeito à dignidade de um suspeito durante uma abordagem é atacar diretamente a base do Estado que a própria polícia representa. Loucura, né? E o detalhe que é um verdadeiro divisor de águas é a conexão estrutural aqui. A dignidade da pessoa humana não fica só na teoria constitucional. Ela aterriza direto no artigo 37 do Estatuto da Polícia Militar da Bahia como um valor institucional primordial. Ou seja, proteger e garantir esses direitos fundamentais é a razão de ser de toda a corporação. Parte 3. O poderoso artigo 5º, o verdadeiro coração da Constituição. Aquela abertura clássica, o famoso caput do artigo 5º, traz uma declaração monumental. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso blinda 5 coisas gigantes: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E atenção máxima para a prova. Isso vale tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros que moram aqui, tá? Aplicando na carreira. Garantir a igualdade significa que a técnica da abordagem tem que ser rigorosamente a mesma, seja num bairro de luxo ou na periferia. Seção 4. Aplicação na realidade policial. Vamos ver como essa teoria toda dita o ritmo do serviço ostensivo. Isso aqui é a prova de como a sala de aula encontra a rua. No mundo abstrato do direito, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, certo? Ninguém entra. Mas na realidade tática, quando é que dá para romper essa barreira sem consentimento do morador e sem mandado judicial? Apenas naquelas exceções que a gente tem que gravar a fogo na mente, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. É literalmente a Constituição operando em tempo real no radinho da viatura. Seção 5. A ética militar. Os limites legais e a postura da corporação andam de mãos dadas. O Estatuto da Polícia Militar traz um passo a passo bem claro de conduta. Primeiro de tudo, hierarquia e disciplina. É o chão de fábrica, a base institucional que exige respeito total às normas. Segundo, manter uma conduta moral irrepreensível. E detalhe, estando de serviço ou de folga, viu? A farda não tira férias. E o terceiro ponto, que é um mandamento ético inegociável: cumprir as ordens da autoridade competente e, claro, atuar sempre com o absoluto respeito à dignidade humana que a gente acabou de ver. Parte 6. Nossa dica e o quebra-cabeça de hoje, para amarrar todo esse conhecimento. A nossa dica do dia vai direto ao ponto. Foco total nos direitos e garantias fundamentais. O parágrafo 1º do artigo 5º tem uma regra poderosíssima, dizendo que as normas que definem esses direitos têm aplicação imediata. O que isso quer dizer na prática? Que essas garantias não precisam ficar esperando a criação de leis secundárias para valerem. A Constituição foi promulgada, os direitos já estão em pleno vigor e produzindo efeitos ali mesmo.
Agora, vamos colocar a cabeça para funcionar com o nosso quebra-cabeça. Diante de tudo que a gente discutiu hoje, qual direito é considerado cláusula pétrea na nossa Constituição? Vamos tentar puxar pela memória a estrutura do artigo 5º. E a resposta é justamente o coração da nossa análise, os direitos e garantias individuais, lá do artigo 5º. Eles são considerados cláusulas pétreas. Isso significa que eles são tão absurdamente fundamentais para o Estado que nem mesmo uma proposta de emenda à Constituição pode tentar acabar com eles. Estão blindados. Agora, fica a grande reflexão. Se a lei máxima do país proíbe tirar essas garantias do papel, dá para imaginar o nível de preparo técnico e solidez ética que se exige de quem jura proteger esses direitos com a própria vida nas ruas? É fantástico. Continuem disciplinados nos estudos por aí e a gente se vê na nossa próxima análise.